Olá, paz e a graça a todos vocês. Hoje estamos aqui no programa Semear com ele que é natural de Pelotas, reside aqui em Montenegro há 15 anos, já dá para dizer que é montenegrino também, né? Já. Pastor da Igreja Cristã O Poder da Palavra de Deus, trabalha também como vigilante. Pastor Max Vieira, tudo bom, pastor? Tudo bem, é um prazer estar aqui, né? É uma alegria muito grande. Outros colegas já estiveram aqui, né, e falaram muito bem sobre o ambiente, sobre a recepção. E para mim é um prazer estar aqui contigo, né? E com as pessoas que estão nos vendo em casa. Glória a Deus, muito obrigada pela sua participação Prazer é aqui meu. conosco. Pastor, vamos começar então lá da tua trajetória, lá no início. Pois não. O que te levou a Cristo? Olha, eu comecei a dar os primeiros passos com Jesus ainda muito menino, né? Eu lembro até do ano, 1990. Eu tinha aproximadamente 13 ou 14 anos e um colega, né, de aula que eu conheci, que disse, olha, vamos na igreja. Eu achei que um pouco estranho, assim, porque a gente, quando fala em igreja, antes de conhecer Jesus, a gente tem uma imagem diferente, né? Porque todos nós somos religiosos de uma forma ou de outra, antes de virmos até Cristo. E eu aceitei o convite, éramos colegas, a gente andava sempre junto e tal, né? Vamos lá. Aí foi quando eu conheci, né, a igreja evangélica, propriamente dita, e eu gostei muito. Na minha primeira impressão, eu lembro que foi uma coisa muito grande, assim, foi maravilhoso realmente, as pessoas, a forma como as pessoas se comportavam, a própria liturgia em si que foi apresentada naquele culto, né? Eu me identifiquei bastante, mas eu não permaneci. Eu fiz ali uma visita, 2 visitas e depois eu saí. E fiquei bastante tempo fora. Aí depois em 95, né, 1995, eu tive uma outra oportunidade de retornar e aí sim, eu voltei, tive alguns percalços, alguns altos e baixos, que é coisa de jovem mesmo, né? Até firmar. Mas eu posso te dizer para ti que em 95 eu realmente pude voltar para a igreja e permanecer até o dia de hoje. Amém. E sobre o seu chamado, assim, como que recebeu agora? Você vai ser pastor? Você vai ter uma liderança, algo? Em 95, quando eu comecei a frequentar uma determinada congregação, os meus pais, eles já eram frequentadores, já eram membros de uma outra igreja evangélica. E eu lembro que eu comecei aí a gente conversava muito, eles me passavam experiências e tal, e eu contava algumas coisas que eu tinha aprendido também. E um dia o meu pai disse, vamos na igreja hoje? Aquele congresso, Assembleia de Deus do Brasil. Não tem nenhum problema de citar um nome, é uma igreja maravilhosa. Na época o pastor João Lacerda era o pastor da congregação. E eu lembro que eu fui com meu pai e a gente sentou, eu lembro que sentamos nas últimas cadeiras azuis, nunca me esqueço. Foi uma experiência muito bonita. E um senhor muito humilde recebeu a palavra, a oportunidade para trazer uma palavra, e ele trouxe, ele estava pregando, de repente ele parou de pregar e pediu que eu ficasse em pé. E ele começou a falar em línguas e interpretar, né? E disse, olha, eu te chamei, eu te escolhi e eu vou te levar para um lugar muito distante para tu pregar a palavra. Te prepara, ora pelo teu pai e pela tua mãe, porque eu vou te tirar daqui. Aquilo foi uma coisa... E eu vou te dizer para ti que eu senti que aquilo foi algo realmente de Deus, porque eu já ouvi muitas coisas muito parecidas com isso, mas são só similares. Sim. Quando Deus fala, eu acredito que a atmosfera, principalmente do lugar, ela sofre, ela é abalada. E eu vou dizer para ti que foi a primeira grande experiência que eu tive quando Deus fala dentro de algum lugar. Meu Deus, eu tenho 2 metros de altura, né? Eu fiquei com 20 centímetros de tamanho. Foi uma coisa que, como eu disse, te mudou a atmosfera do lugar. Sim. E eu fui muito impactado. Aí passou ali 3 dias, eu fui visitar o meu pai de novo, a minha mãe, e meu pai estava jejuando naquele período. Ele estava, se não me falha a memória, 3 dias de jejum. Eu lembro dele na frente do fogão a lenha, lendo a Bíblia, e disse, e aí, pai, tudo bem e tal. E ele me disse, olha, tem outro culto hoje, só que é na casa de um irmão, tu não quer isso? Quero. Vamos. E ele disse, não, Deus acabou de falar comigo aqui que o irmão Eli não vai estar, né?
que sou eu que vou pregar a palavra. Aquilo soou muito estranho para mim. Como assim Deus falou comigo aqui? Porque eu estava começando, era tudo muito novo, tu entende? Eu digo, vamos, né? Aí a gente chegou lá, a gente sentou e de repente uma pessoa veio e falou no ouvido do pastor João, inclusive estava dirigindo aquele culto. Falou algo ali e ele disse, olha irmãos, o irmão acabou de me dizer aqui que o irmão ele não vai pregar. Porque o pai tinha dito que Deus tinha falado com ele exatamente a mesma coisa. E aquilo foi uma coisa, como assim, né? Ele já sabia. Né? Não, e a forma que, porque ele me disse com tanta naturalidade, como se fosse a minha mãe conversando com ele, né? Ele disse, não, Deus acabou de falar comigo que disse que o irmão ele não vai, que sou eu que vou pregar. E aí ele foi pregar, e ele começou a pregar, e de repente foi dada a oportunidade a uma outra pessoa, e essa pessoa disse a mesma coisa para mim, mandou ficar em pé novamente, disse, olha, te prepara jejum e hora que Deus vai te levar daqui para pregar a palavra. Só que assim, pregar a palavra para mim, aquilo não fazia muito sentido. Como assim pregar a palavra? Claro, eu sabia o que era pregar a palavra. Mas sair daquele lugar onde eu fui criado, porque eu nasci em Pelotas, porque na época não estavam fazendo partos em Arroio Grande. Então eu tive que nascer em Pelotas, mas retornei depois que nasci. E eu sou arroio-grandense, né, posso dizer para ti. Hoje adotei Montenegro como a minha cidade, porque é uma cidade que me recebeu, e eu prosperei, posso dizer para ti aqui dentro dessa cidade, uma cidade que eu amo muito, Montenegro. Tá? Mas assim, ó, dentro daquela sociedade, que é uma sociedade muito restrita, por ser uma cidade pequena, todo mundo se conhece, então tu te apega muito, os teus valores são todos dali, os teus amigos, então qualquer situação que diga que tu vai ter que sair dali é muito difícil. Sim. É muito difícil. Né? Mas tudo bem, eu recebi aquilo ali, gostei muito de ouvir e segui a minha trajetória na outra congregação que eu frequentava, na outra congregação, perdão. E naquele mesmo ano, num congresso de jovens que teve lá na cidade de Pelotas, que a gente foi, eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo, sabe? E após esse momento, as coisas então começaram a fazer sentido para mim dentro do âmago eclesiástico. Eu comecei a compreender realmente as Escrituras, o Espírito Santo começou a me explicar. Eu lembro de uma experiência que eu tive com ele, que eu peguei a minha Bíblia e fui para um bosque perto da minha casa, e eu não entendi uma passagem, mas eu não queria que ninguém me explicasse, né? Eu tinha escutado de algumas pessoas que Deus ele te dava, se tu pedisse, ele te dava discernimento das coisas. E eu me lembro que era a passagem dos odres, né, sobre o vinho novo e tal, e eu não entendia. Mas eu queria entender, eu queria que Deus explicasse. Então eu fui para um bosque, eu me lembro, eu estava sentado no pé de um eucalipto, né? E eu comecei a orar e pedi, Senhor, quero que me explique isso. Eu não vou embora desse mato enquanto o Senhor não me disser o que é isso aqui. E eu comecei a buscar, e aquilo não fazia sentido. E cada vez que eu orava, menos sentido fazia, sabe? Digo, eu não vou embora daqui. E aí, de repente, aquilo se derramou, sabe? Na minha mente. Sobre a palavra, que a palavra que o Senhor trazia, sobre o Evangelho, que era realmente aquilo novo que vinha, que era o novo de Deus, sabe? E aquilo começou a se derramar, e eu vou te dizer para ti que eu tinha recebido o chamado já nessas duas reuniões que eu tinha ido, mas ali eu acredito que o Senhor, assim, ele meio que colocou um carimbo, sabe? Ó, ali eu recebi realmente, comecei a entender, eu comecei a discernir. Sim. Sabe? Mas claro, muito novo, né? E às vezes a gente é um tanto quanto atabalhoado com as coisas, né? E eu me lembro muito de José, né, contando o sonho para os pais, para os irmãos, e não sendo compreendido no primeiro momento, e sendo amplamente compreendido já no final, né, quando os pais têm que ir até o Egito, entendeu? Mas foi assim, e devagarinho eu fui indo, eu fui aprendendo, fui tropeçando bastante, mas aprendendo muito com esses tropeços, tá? Porque eu acredito muito que a gente, se cresce com as coisas boas da vida, cresce muito pouco, tá? Porque tu está tão feliz desfrutando que tu muito pouco percebe as coisas que estão acontecendo com aquelas coisas boas. Agora, quando a vida te dá pancada, quando as coisas ruins vêm, tu amadurece, sabe? Porque tu não tem opção. Sim. Tu precisa amadurecer. E você veio para Montenegro para cumprir o chamado? Eu trabalhava,
Eu tinha uma empresa em Arroio Grande, uma empresa que prosperava, e eu estava bem lá, não pensava em sair, tá? E de repente um dia eu estava lá no meu galpão, eu tinha uma empresa de reciclagem com 5 funcionários, enfim, graças a Deus, Deus estava abençoando muito. E um dia veio um amigo meu e disse: Max, eu estava orando agora meio-dia e Deus me deu uma visão. Eu digo: como assim uma visão? Eu estava orando e eu vi o teu galpão aqui varrido, sem nada dentro, com um cadeado na porta. Eu digo: mas como assim, cara? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou uma pessoa que cumpre com as minhas obrigações. Não, tu almoçou demais aí, abusou do feijão, dormiu, de barriga cheia. Não dormi, eu estava acordado orando e Deus me deu essa visão. Mas eu lembro que eu fiquei indignado com aquilo ali no primeiro momento. Sim, Não aceitei coisa. mesmo, não aceitei porque era bem contra, né? Sim. E ele vai te tirar daqui de Arroio Grande. Eu digo: meu Deus do céu, tá. Não dei crédito àquilo, sou sincero. Fui para casa e tal, segui trabalhando naquela semana, e toda semana eu prensava uma carga e mandava. Naquela semana eu estava mandando 2 cargas para Pelotas, eu sempre ia junto. Aí eu cheguei em Pelotas, a pessoa lá era pastor, dono do depósito, onde eu entregava para ele, disse assim: Max, seguinte, ó, eu vou te pagar ainda, vou conseguir te pagar 60% do que eu sempre te pago nessa carga, mas o dólar caiu, e tudo caiu junto. Então assim, eu vou te pagar 60%, mas o que tu tem lá, prensa, entrega, porque vai cair mais e eu não vou conseguir te pagar quase que nada. Traz entre amanhã e depois isso aí. E o nosso, entreguei aquilo ali, mal deu para pagar os funcionários aquela semana, prensei o resto do material que eu tinha, levei para Pelotas, voltei com menos ainda, olha, deu para pagar as contas, varri o galpão, vou entregar o galpão, quando melhorar eu volto. Era alugado, né? Tudo era alugado, a prensa era alugado, o galpão, interesse. Isso claro, quanto tempo depois que o depois que ele me falou, disse, né? um mês, no máximo 2, no máximo 2 meses. E tu sabes que tá, eu disse: bom, eu vou entregar, e o rapaz do galpão disse: não, daqui a pouco tu volta, vou deixar reservado para ti. Quando eu bati o cadeado, tinha um vidro quebrado, exatamente como ele contou, ele falou, tem inclusive do buraco do vidro. Quando eu bati o cadeado, eu olhei para aquele buraco e eu vi meu galpão todo varrido e um cadeado na porta, exatamente como ele tinha falado. Bah, guria, e eu fiquei assim, ó, eu fiquei perplexo, eu fiquei preocupado com aquela situação e fui para casa. Digo: bom, eu vou começar a fazer uma outra coisa. E a coisa começou a apertar. Começou a faltar dinheiro, inclusive para comida. Era Deus dizendo: ó, tu vai ter que ir embora daqui, cara, tu não vai ficar mais aqui. E eu insistindo que eu ia ficar. Eu querendo, e Deus, eu lutando com Deus, sabe? Até que um dia chegou o ponto de eu ter que vender um reboque que eu tinha, que dava para passagem. O meu irmão fazia um mês que estava em Montenegro. Disse: cara, vem para cá, tem muito trabalho, tem muito serviço. Eu digo: vou vender, eu revendi o reboque, comprei a passagem, só com uma malinha de roupa, e vim embora para Montenegro. E aí sim, quando eu cheguei em Montenegro, eu comecei a respirar melhor. As coisas começaram a acontecer muito rápido. Conheci ali o pastor Rubens, a igreja. Eu conheci o Cleomar Vargas, né? Se não me engano ele é pastor, o pastor Cleomar. Pessoas como o irmão Delmar e a irmã Loreci. Essas 4 pessoas, primeiramente, me acolheram, né? E aí a minha vida começou a andar de uma forma maravilhosa na cidade. Graças a Deus, logo em seguida, eu obtive meu chamado. Eu fui ministro em uma grande igreja a nível mundial. Ali eu fui preparado para hoje, então, estar exercendo o meu ministério, que já dura 13 para 14 anos dentro da cidade de Montenegro. Amém. Amém. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com mais programa Semear.